Olá, irmãos. Um bom dia para vocês que vão me assistir nessa terça-feira. O evangelho dessa terça está em São João, capítulo 20, versículos do 2 ao 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Correu e foi dizer a Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava: Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo, e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro, viu e creu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o Evangelho dessa nossa terça-feira vem nos falar aqui dois tópicos principais. O primeiro tópico principal, nós podemos tirar desses dois a diferença da reação dos dois discípulos. O primeiro tópico foi da reação de Pedro. Pedro, ele, quando ficou sabendo que tiraram Jesus, ou melhor, quando ele ficou sabendo que o corpo de Jesus não estava no sepulcro, eles logo ficou assustado. E logo correu Pedro e aquele discípulo que mais amava, que Jesus mais amava. Quem era esse discípulo que Jesus mais amava? Era João Batista. E logo, quando Pedro chegou no sepulcro, João primeiro chegou primeiro no sepulcro, mas não entrou. Logo Pedro já chegou entrando. Ele não viu o corpo de Jesus lá. Inclusive, igual eu, irmão, eu gosto de assistir os desenhos bíblicos. Lá no desenho bíblico mostra que Pedro, quando entra lá, ele pega o sudário lá que Jesus estava enrolado, os panos, e fala: não deixaram nem o corpo do mestre de descansar em paz. Ou seja, Pedro, ele não a lembrou daquela palavra que Jesus ensinava a eles, que depois que Jesus morresse, no terceiro dia ele ia ressuscitar dos mortos. Pedro, ele pensou que igual do jeito que os soldados romanos odiavam Jesus, Pedro pensou que os soldados tinham ido lá e tinham pegado o corpo de Jesus e tinham feito alguma outra coisa. Que igual eu falei para você lá no desenho bíblico, Pedro chega e pega lá nos panos e fala: eles não deixaram nem o corpo do mestre descansar em paz. Ou seja, Pedro, ele tinha fé, mas a fé dele foi ainda fraca. Ele esqueceu da palavra de Deus, do que Jesus tinha ensinado. Ele vai que acreditava na palavra de Deus, mas ele esqueceu um pouco dos ensinamentos que Jesus tinha ensinado. Muitas vezes nós fazemos igualzinho Pedro. Nós cansa de ouvir a palavra de Deus e aprende. Mas muitas vezes nós esquecemos da palavra de Deus. Muitas vezes nós ficamos sem acreditar ainda totalmente na palavra de Deus, igual Pedro, ele acreditava. Mas nessa hora ele não acreditou totalmente nessa palavra de Deus, que inclusive ele esqueceu desse ensinamento de Jesus. Ele pensou que o soldado tinha feito alguma coisa. Muitas vezes nós cremos na palavra de Deus, mas nós, irmãos, nós não cremos totalmente. Muitas vezes nós desacreditamos da palavra de Deus. Muitas vezes nós ficamos em dúvida. Nós pensamos: será que essa palavra de Deus vai acontecer? Será que essa palavra de Deus já aconteceu na minha vida? Será que essa palavra de Deus nunca vai ainda acontecer na minha vida, Senhor? Eu já estou cansado de esperar. Muitas vezes nós cremos, mas ao mesmo tempo muitas vezes nós ficamos em dúvida se acreditamos ou não na palavra de Deus. E logo vem o segundo tópico, que é a diferença do outro discípulo, que é João Batista. João Batista, Jesus no alto da cruz, antes de morrer,
ele vira para João e fala: filho, eis aí a tua mãe, e mãe, eis aí teu filho. Por que Jesus falou logo com João? Jesus falou isso porque Jesus amava, o discípulo que Jesus mais amava era João Batista. E por quê? Porque Jesus logo percebeu que o discípulo que tinha mais fé, que acreditava mais na palavra de Deus era João. Nós podemos ver nessa passagem, João Batista, logo quando ele foi o primeiro, ele foi o primeiro a chegar, mas foi o último a entrar. Logo que ele entrou, ele parou e a lembrou do ensinamento de Jesus. Ele não fez igualzinho João, igual Pedro. Pedro ficou indeciso, ele nem a lembrou, mas João não. João, ele a lembrou do ensinamento, a lembrou daquele ensinamento de que Jesus falou que no último dia ele ia ressuscitar dos mortos. Ainda mais que ele viu o sudário, ou seja, os panos lá enrolados à parte, arrumadinho. João, ele lembrou que se fosse o soldado que tivesse pegado o corpo, tinha deixado lá tudo bagunçado, mas não, lá estava arrumadinho. Então João só lembrou de uma coisa, que Jesus Cristo tinha ressuscitado dos mortos. Então João, ele logo acreditou na palavra de Jesus, ele acreditou na palavra de Deus, ele acreditou em Jesus Cristo, ele acreditou que Jesus, ele tinha ressuscitado dos mortos. Então, irmãos, nós devemos que fazer igualzinho João Batista. Por isso que Jesus amava mais João Batista do que todos. Que Jesus viu que João Batista era o que mais acreditava nas palavras de Jesus e foi o que mais acreditou. Que nós então a partir de hoje possamos fazer igualzinho João Batista. Que nós possamos acreditar na palavra de Deus. Possamos acreditar nas promessas de Jesus. Possamos acreditar nos ensinamentos de Jesus. E que nós a partir de hoje possamos acreditar na nossa fé, na fé em Jesus Cristo, e ter fé em Jesus Cristo, e acreditar na palavra de Deus, que Ele é o Messias, que é Ele que vence a morte, que Ele é o Todo-Poderoso. Que então nós a partir de hoje, possamos a partir de hoje ter fé, e acreditar nas promessas de Jesus, e ter fé que Jesus ele é o Todo-Poderoso, que ele tem poder, e que Ele vai cumprir as promessas, e que a partir de hoje nós possamos abrir a nossa fé, e através da nossa fé, Jesus ele vai nos dar a misericórdia e vai nos dar o amor. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixe o like quem deixou, se inscreve no meu canal que não é inscrito, ative o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus, e me ajude a compartilhar esse meu canal para seus familiares, vizinhos e irmãos aí da igreja. E um bom dia para vocês que vão me assistir nessa terça-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.